Na minha palavra de 3 etapas, Deus chamando, Deus usando e Deus honrando este homem. Nós vimos aqui uma lista de diáconos que foram eleitos. Estevão, Prócoro, Nicanor. Alguns a gente sabe muito pouco. Agora, existe 2 nomes aqui que talvez se destacam. O primeiro é Estevão, porque logo no capítulo seguinte vai falar da sua vida e morte. Vai falar da morte de Estevão. Mas hoje nós não vamos falar dele. Talvez numa próxima oportunidade, sim. E Filipe, porque Filipe vai permear todo o livro de Atos. Tem 2 Filipes na Bíblia, né? Tem aquele Filipe, apóstolo, e tem esse Filipe, o diácono. Para quem gosta de nomes, o significado de nomes, Filipe significa o domador de cavalos. Olha o que Deus fez com um domador de cavalos. Olha o que Deus fez com este servo, com este homem. A primeira coisa que eu quero dizer então para vocês, e prestem atenção, é Deus chamando. Deus chamando. Como que Deus chama esse povo? Verso 3, preste atenção. O verso 3 diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós. Primeira coisa que eu quero dizer para você é: para Deus escolher um diácono, precisa ser irmão. É dentre a gente. É gente que vive a fé da gente. O texto não diz escolhei fora de vós, escolhei dentre vós. É num ambiente onde vivemos a fé, é que a gente reconhece aqueles que Deus quer usar, tanto como diácono, como presbítero e como pastor. Primeira característica de alguém, para Deus chamar para ser diácono, é que ele tem que ser irmão. Deus não chama estranhos, Deus chama filhos. Tem que ser irmão nosso. Segunda característica que eu vejo aqui é que esse irmão, para ser chamado por Deus, tem que ter boa reputação. Olha o que o texto diz. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Isso aqui, carisma. Carisma. É o que vocês estão vendo. Reputação é aquilo que só Deus vê. Carisma é o estético, é o exterior. Reputação é caráter. É aquilo que nós somos quando não tem holofote, quando não tem auditório, quando não tem gente do lado. Caráter. O texto bíblico está dizendo o seguinte: primeira atitude, Deus vai escolher gente que é irmão. Segundo, Deus vai escolher gente que tenha boa reputação. Não é bom carisma, é boa reputação. Isto é gente que tem caráter, tem vida com Deus, que você olha e fala: eu posso ser parecido com este homem, eu posso ser parecido com esta pessoa. Porque talvez nem carisma tem. A gente, o brasileiro, é um problema meu também, me incluo, a gente vota muito por carisma, né? O político, falando no cenário público, o político, se ele for simpático, a tendência é receber mais votos. Agora, se ele não for, o sujeito diz: passei na rua, nem me cumprimentou. Eu prefiro que não me cumprimente, mas seja um bom administrador. Agora, tem gente que prefere que seja simpático, tenha carisma, mas um péssimo administrador. Para mim, se quiser dar bom dia, boa tarde, eu não quiser, o problema é dele, mas eu quero que faça um bom trabalho. A Bíblia está dizendo o seguinte: olha, a primeira coisa é que tem que ser irmão. Irmão é relacionamento. Não dá para eleger gente que não quer se relacionar com a gente. Tem que ser gente que se relaciona. Gente que tem contato, gente que tem pega. Nós estamos escolhendo pessoas, Deus está falando, eu chamo dentro de vocês gente que está aí na convivência. Tem relacionamento. Tem relacionamento. Segundo, eu chamo gente que tenha boa reputação. Vocês estão olhando o sorriso, mas eu estou olhando o caráter. Terceira coisa, para mim é um encantador, é que tem que ser cheios do Espírito Santo. Olha o verso. Verso 3. Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Você percebe uma palavrinha aqui? Que é o que faz a diferença, talvez. Cheios. A Bíblia não diz que eles têm que ter o Espírito. Por quê? Quando a gente tem
a conversão, quando a gente passa pela conversão, a gente recebe o Espírito. Todo convertido tem o Espírito. Quando sou convertido por Deus, eu viro morada de Deus. O Espírito habita em mim. Ok. Mas a Bíblia está dizendo, não basta ter. É preciso ser cheio do Espírito. Por quê? Quem é cheio para o Espírito, não há espaço para carnalidade. Não há espaço para o pecado. Bom, ele está cheio. Esse copo aqui, agora ele não está cheio, não. Mas se ele tivesse cheio, até transbordar, não tinha espaço para mais nada. Ele está cheio. Alguém que é cheio do Espírito, ele não vive murmurando. Alguém que é cheio do Espírito, ele não vive falando mal da igreja. Alguém que é cheio do Espírito, ele não vive apontando o dedo para o irmão. Por quê? Ele só está e só há espaço nele para o Espírito. E foi preenchido. Não há espaço para a carnalidade. Aí eu quero chamar a sua atenção com respeito aos pentecostais, mas eu não estou falando mal deles. Aliás, eu estou tirando um exemplo aqui de pentecostal e tradicional como nós somos. Às vezes o pentecostal, se o sujeito, na visão deles, né, fala em línguas, rodopia, faz cambalhota. Esse homem é de Deus. Porque eles estão vendo o estético, o exterior. E aí colocam como líder na igreja. Agora nós, por outro lado, nós temos um outro equívoco, irmãos. Às vezes o sujeito, ele tem até um bom comportamento, ele é gentil, mas ele é vazio do Espírito Santo. E a gente coloca ele como um líder na igreja. A pior loucura da igreja é ser liderada por homens vazios de Deus. Não existe tragédia pior. Um líder que quer liderar o povo de Deus sem conhecer a Deus, sem viver com esse Deus, causa um mal-estar na igreja. Por isso que a Bíblia está dizendo o seguinte, hoje, escolham homens que sejam cheios do Espírito. Porque se um diácono for cheio do Espírito, se um presbítero for cheio do Espírito, se um pastor for cheio do Espírito, é como disse John Knox, né? Acende uma fogueira no púlpito, que até os gravetos verdes do banco pegarão fogo. Se o líder estiver cheio do Espírito Santo, qualquer um que chegar, por mais seco que tiver, também vai sair ardendo no poder do Espírito Santo. Por isso nós estamos falando de gente cheia do Espírito Santo. Eu quero ser esse homem. Eu quero ser essa pessoa. Precisa ser irmão, ter boa reputação, ser cheio do Espírito, e em último, e de sabedoria. E de sabedoria. Aqui está um ponto, irmão. Tiago disse que existe uma sabedoria mundana. A de homens. Ele disse que existe. O sujeito é intelectual, entende de muita coisa. Bom, ele pode entender de muita coisa, mas só de coisa humana. Aí a Bíblia está dizendo sabedoria aqui, você precisa ter a Sofia. Na palavra grega de sabedoria é Sofia. A Bíblia está dizendo o seguinte, você precisa ter o discernimento daquilo que é de Deus e não é. Daquilo que Deus se agrada e daquilo que Deus repudia. Discernir coisas espirituais. Ser sábio. A Bíblia está dizendo isso. Então você já percebeu aqui que Deus não chama qualquer um. Ah, isso é verdade. Pastor, Deus me chamou, é um privilegiado. Deus te chamou, pode colocar o joelho no chão e agradecer. Senhor, muito obrigado, porque é privilégio. Hoje as pessoas entendem como um fardo só, né? Embora também seja, em alguma área, um peso, mas é um privilégio em primeiro lugar. Alguém que Deus olhou e falou assim, meu filho, agora é você, vou usar você. Você pode pular na graça, pular na bênção e falar, muito obrigado, Senhor, o privilégio do Senhor, poder ser útil no teu reino. Agora escute o que eu vou falar e eu vou repetir para você gravar. Não existe felicidade sem utilidade. Alguém que seja inútil jamais se sentirá feliz. A felicidade na Bíblia está ligada intrinsecamente à utilidade. Seja útil, você será feliz. O problema da geração é que é uma geração que é inútil aos olhos de Deus. Quem é inútil? Quem é inútil? O inútil é aquele que não se lança nas mãos de Deus, não deixa Deus usá-lo. Ele não quer que Deus apareça por meio da vida dele. Esse que é inútil,
não consegue ser feliz. Se você fizer uma análise sincera, você vai ver que isso que eu estou te falando tem muito sentido. A Bíblia diz que felicidade tem tudo a ver com utilidade. Seja útil, você vai encontrar o que é o significado de felicidade. Nós estamos vendo Deus chamando, né? Tem que ser irmão? Escute isso aqui. Tem que ser casado? Não necessariamente, mas pode ser. Estou te falando isso para te preparar para a Assembleia, né? Porque tem gente que pensa, não, oficial tem que ser casado. Quem disse? Eu entendo, é questão de interpretação. Não estou afirmando, estou dizendo que eu entendo. Me dá a entender que Filipe não casou, não estava casado agora. Eu vou ver lá no final da sua vida que aí ele vai ter filhas e mulher. Lá me parece que ele casou. Aqui me dá a entender que é um homem solteiro. Por quê? O Espírito fala, vai, ele vai. Vem, ele vem. Faz, ele faz. Ele tem uma certa liberdade que, quando a gente tem uma família, essas coisas se tornam um pouco mais complexas. Né? Por isso, solteiro, preste atenção. Você tem uma oportunidade de ser útil nas mãos de Deus, ser solteiro. Rapaz, se entregue, se lance. Fala, Deus me usa. Estou aqui. Aproveite essa oportunidade para você não viver essa solteirice de forma distante de Deus. Aproveita e fala assim, eu estou aqui para ser útil. Porque se você for útil solteiro, o dia que você casar, você vai ser útil. O dia que você for pai, você vai ser útil. O dia que você for avô, você vai ser útil. Então, seja útil hoje. Se entregue. Tem que ser irmão, tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito e tem que ter sabedoria. Deus chamou. Vamos ver a segunda etapa? Agora que o caldo engrossa. Agora o caldo engrossa. Presta atenção. Deus chamou. Escolheu esses 7. Estou destacando Filipe hoje. Ok. Vamos ver Deus usando? Porque Deus não chama em vão, né? Se Deus chamou, tem um propósito, tem um projeto. Deus não faz nada sem propósito e projeto. Vamos ver Deus usando? Atos 8, 5. Vamos junto na Bíblia. Anime-se aí. Vamos junto. Ele não foi consagrado diácono? Impuseram as mãos sobre ele, agora ele não é diácono? Beleza. Atos 8, 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Eu te pergunto, quando eu digo Samaria, samaritanos, estou te lembrando de alguma coisa? Eu estou te lembrando que os judeus não se dão com os samaritanos? Te lembrei disso? Olha para onde que Filipe está indo. Ele está indo a Samaria, lugar que ninguém quer ir. É lugar que os pastores correm, sabe? É lugar que você não quer ir nem a pintar de ouro, como dizem aí. Ele está dizendo o seguinte, eu vou para onde ninguém quer ir. Ele está indo, irmãos, para pregar o evangelho para um povo que ao longo do tempo teve rixas, inimizades com o povo judeu. Diz a Bíblia, em Atos 8, 5, ele vai para Samaria e anuncia Cristo. Só para te ilustrar, precisa de abrir não, mas se você conseguir, Tiago, põe na TV para mim, Lucas 9, 54. Lucas 9, 54. Leia na TV ali, eu vou te pedir para olhar para a TV. Escute que eu vou chegar no texto, só escute. E aconteceu que, a completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não receberam, estava ali Jesus juntamente com os discípulos, querendo encontrar pousada em Samaria. Aí olha o que o texto diz, verso 53, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, agora é o texto na tela. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eles estão lá, chegaram em Samaria, o povo não quis receber eles não. Aí os apóstolos falaram assim, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração aqui.
Só quer que a gente manda fogo do céu para consumir essa turma? Você percebeu o relacionamento? Vou matar esse povo, que eu não quero contato com esse povo. E este é o nível de relacionamento que o judeu tinha com os samaritanos. Filipe é ordenado diácono. Ele vai para Samaria. A pergunta que eu lhe faço é: quem mandou Filipe para lá? Quem mandou Filipe para lá? Você não tem na Bíblia? Não tem uma ordem de um anjo falando vai para Samaria. Não tem uma ordem dos apóstolos falando vai para Samaria. Não tem ninguém. Ele percebe a necessidade de ir e vai. Ele olha e fala assim, gente, aquele povo precisa de Deus. Eu tenho Deus, vou levar Deus para eles. Pronto, e vai. Agora escute aqui. Tem gente que só faz quando é mandado. 3 tipos de classes de pessoas. Tem gente que só faz quando é mandado. Tem gente que não faz, mesmo sendo mandado. Tem gente que não faz, mesmo sendo mandado. E tem gente que faz, mesmo não sendo mandado, porque percebe a necessidade de fazer. Esse é Filipe. Ele olha para o cenário, ele vê, Samaria precisa do evangelho. Ninguém me mandou, mas eu percebi a necessidade. Eu vou, sem ser mandado. Qual grupo você está, meu irmão, minha irmã? Você só faz quando é mandado? Ou quando alguém manda você fazer, você não faz? Ou você é daquele que tem a atitude de dizer o seguinte: eu percebo a necessidade e eu faço, porque eu percebi a necessidade de ser feito. Filipe não recebeu ordem. Ele foi. Ele percebeu. É um diácono na igreja, sabe? Você não precisa de pedir, ele faz isso, faz aquilo outro. Ele está ali, está atento. É um presbítero que vê a necessidade da igreja. É um presbítero que vê a necessidade. É um pastor que conhece, que entende, que olha, que vê. Não precisa receber ordem. Ele percebe e faz. Filipe, Deus ama usar gente disponível. Deus ama usar gente disponível. Você acha que Deus está procurando grandes talentos? Ah, pastor, eu não tenho talento. Você acha que Deus está procurando isso? Você acha sinceramente que é isso que Deus procura? Você está equivocado. Deus não procura grandes talentos, Deus não procura grandes milionários. Deus procura gente que está disponível. É gente que diz como Isaías: eis-me aqui. Lembra de Isaías 6? No ano da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono. Aí, de repente, há uma pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Só tem Isaías. Você acha que tem mais gente? Não, só tem ele. Aí ele diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa-me. Por quê? Ele olhou, só tem ele. Deus falou: a quem enviarei? Só tem uma pessoa, Deus está perguntando assim, né? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu fico vendo Isaías: eis-me aqui. Eu quero ser usado. Deus falou assim: então vai, Isaías, você vai pregar, ninguém vai se converter, mas usado você será. O que Deus quer fazer da gente é que a gente seja útil nas mãos dele. Quer ver Deus usando esse diácono? Verso 6 de Atos 8. Olha aí. Atos 8, verso 6. Quando ele chega em Samaria, olha o que acontece. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. O diácono, ouvindo-as e vendo os sinais. Ô, gente, eu sou pastor, nunca fiz nenhum sinal. O diácono aqui está fazendo sinais. Quais? A Bíblia descreve. Os sinais que ele operava, verso 7. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Meu Deus! Muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Nós estamos falando de um diácono. O diácono vai para Samaria, sinais acontecem, os espíritos saem gritando. Paralíticos andam. Gente é curada. O diácono Deus está usando. Tem gente que só faz por causa do cargo. Tem gente que faz para ter cargo. Tem gente que faz independente do cargo. Filipe é esse. Não importa o título que vem antes do meu nome, ser apóstolo, porque agora apóstolo já está diminuto, né? Já não é tão importante mais. Agora você tem que ser patriarca. É patriarca agora, a moda do momento é essa. Você tem o patriarca lá no Nordeste, é patriarca. Porque antes pastor,
Agora, apóstolo já está pequeno demais, agora patriarca. Tem gente que gosta e só faz por causa do cargo. Mas tem gente que faz independente do cargo. Felipe, não importa se eu sou diácono, eu sou servo. E onde Deus mandar eu vou. Em Samaria está acontecendo um avivamento. Um avivamento. Ninguém queria ir para lá, mas ele foi e Deus fez. Olha para você ver, versículo 9. Havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto. Deixa eu resumir o texto. Tinha esse homem lá, iludiu o povo com as suas magias. Diz a Bíblia que Filipe está lá, e a turma começa a ir para o lado de Filipe. Ouviram o evangelho pregado por Filipe, e o pessoal começou a deixar esse Simão à parte. Simão ficou tão impressionado que Simão abraçou a fé também. É gente que fica tão impactado com aquilo que está vendo, que fala assim, ele não converteu. A Bíblia não fala que Simão se converteu, fala que ele abraçou a fé. Ele falou, esse negócio é tão bonito que eu quero para mim. Mas não adianta querer, né? Não adianta a gente querer se Deus não quer a gente. Não adianta a gente querer se Deus não quer a gente. Abraçou a fé. Diz a Bíblia que um avivamento está acontecendo naquela cidade. Aí vai ter um problema. Agora que o caldo engrossa mais. Porque aconteceu um avivamento em Samaria. Você imagina Alto do Caparaó bombando. Sinais e prodígios. Oh, Deus fez porque um diácono veio para cá para fazer isso. Tá. Os apóstolos que estão em Jerusalém tomaram conhecimento. Porque essas coisas espalham, não é assim? Não espalha? Tomaram conhecimento e disseram, vamos para lá. A gente até pensa, né? É bom ir quando o negócio está tudo bom, né? Quando Samaria estava abandonada, nenhum apóstolo queria ir. Agora que o negócio está bom, eles vão. Olha o que acontece, deixa eu te mostrar. Quer ver? Versículo 14, Atos 8. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque ainda não haviam descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo aqui? Filipe fez tudo. Agora chega Pedro e João. Pedro e João impõem as mãos, a turma recebe o Espírito Santo. E Filipe? Filipe está lá olhando. Eu pergunto você, como que você se comportaria se fosse você? Você foi, a coisa está andando, de repente agora fala assim, olha, nós vamos mandar agora os top, viu? A nata. Nós vamos mandar Pedro e João para lá. E você, Filipe? Vou te mostrar o que Deus vai fazer com o Filipe agora. Como que você se comportaria? Vou ilustrar. O coral está desandando. Está desandando, está desandando. Aí colocam você lá no coral. Aí o coral anda. Tal, vai para frente. Aí daqui a pouco chega o conselho e diz assim, nós vamos agora trazer o fulano de tal para dar continuidade ao coral. Como que você se comportaria? A SAF estava desandando. Aí você foi para lá, ninguém queria. Você subiu o carro, fez trabalho, a coisa andou. De repente, agora mandam para lá uma outra mulher, no seu lugar. Como que você se comportaria? A UPH estava desandando. Você foi para lá, ninguém queria. O negócio andou, Deus te usou. Agora mandam para lá outros. E Deus diz, agora é com eles, você vaza. Como você se comportaria, pastor? Você vai para uma igreja, ninguém quer ir, está tudo desandando, a coisa avança, frutifica para a glória de Deus, e daqui a pouco dizem, vaza, que agora vai vir outro. Como você se comportaria? Estão mandando para lá os apóstolos. E Filipe? Vou te mostrar agora o que aconteceu com Filipe. Verso 26. Deixa eu ver se está em 26 aqui mesmo. Isso mesmo. Um anjo falou a Filipe dizendo, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza.
que se acha deserto. Ô, gente, vocês entenderam aqui o texto? Ele está em Samaria, avivamento acontecendo, sinais e prodígios estão acontecendo. Aí o Espírito Santo fala com ele, pois é, agora você vai para o deserto. Ele vai do holofote para o deserto, para a solidão. Ele vai dos milagres acontecendo para o momento onde só tem ele, para o deserto. Deserto é o lugar que a gente não quer ir, não. Deserto a gente vai porque empurram a gente, porque levam a gente. Quem de nós vai? Porque quer. O Espírito Santo falou com ele, ô Felipe, agora você vai para Gaza, você vai para uma região deserta. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz no verso 26, ele se levantou e foi. Gente, eu não disse agora há pouco que Deus usa disponíveis? Eu vejo disposição neste homem. Senhor, eu vou para Samaria, se estiver aqui. Eu vou para o deserto, se estiver aqui. Onde o Senhor quer? Ele podia ter falado com Deus, Deus, todo respeito. Ninguém queria vir para essa região aqui. Eu vim, só agiu. Agora você vai mandar Pedro e João para cá? E vai me mandar para o deserto? Ele simplesmente recebeu a ordem. Vai para o deserto. Ele se levanta e vai. Quando ele está a caminho, aí que vem o texto que a gente leu no início da nossa EBD, Assembleia, tem uma carroça passando. A carroça está em movimento, presta atenção, a carroça está em movimento. Aí o Espírito diz a Filipe, aproxima-te daquela carroça. Aí Filipe podia ter dito, ô Senhor, mas manda parar a carroça. Manda parar que eu vou. Filipe, não, gente, eu me encanto com isso, não sei se você se encanta. A carroça está em movimento, o Espírito Santo diz, aproxima. Ele então lá, ó, do lado da carroça. Meu Deus, que homem obediente. Ele viu que o etíope estava lendo o profeta Isaías. Entende o que você está lendo? Carroça em movimento. Aí o etíope diz, como que eu entendo se não há quem me explique? E diz a Bíblia que ele explica a partir de Isaías a respeito de Jesus Cristo. E de repente, para a carroça, o etíope diz, eu estou vendo a água ali, você está aqui, um homem de Deus, o que me impede de ser batizado? Ele diz, olha, se você crê no Senhor Jesus, você pode ser batizado. Eu creio. Ele foi batizado. Aqui os estudiosos dizem que o evangelho foi para a Etiópia por causa deste acontecimento. Ô irmãos, nós nunca sabemos para quem nós estamos pregando. Nós nunca sabemos. Deus está dando um privilégio a gente, que essa pandemia, tem muita coisa ruim, mas tem coisa boa. O privilégio é que agora as igrejas estão tentando transmitir, né? Antes a mensagem nossa ficava aqui, ó. Agora o mundo todo pode ouvir essa mensagem. Eu estava pregando em Carangola e de vez em quando recebia no meu Facebook. Te ouço, pastor, te vejo, te acompanho. Gente de longe. Eu nunca pregaria para essas pessoas se não fosse por meio dessas mídias. Está vendo como é que Deus ampliou a nossa voz? Deus fez com que a gente agora alcance o mundo. Agora, antes nós ficávamos aqui. Agora Deus falou assim, agora vocês falam para o mundo todo. Se um japonês estiver conectado na gente aqui, eles assistem. Hoje não, porque não está sendo transmitido. Mas quando a gente está transmitindo. Já pararam para pensar nisso? Olha o impacto. A gente nunca sabe. Eu lembro de um dia, eu preguei na rádio lá em Carangola, andando com Cristo. Algum de vocês deve ter visto lá. Obrigado por ter assistido lá. Eu preguei, rapaz, eu encontrava gente em Carangola que eu nunca imaginaria. Ele dizia assim, você que é o pastor Alexandre? Aí eu meio estranho com aquele negócio, nunca vi essa pessoa. Eu sou. Fico com medo, né? Vai que eu estou devendo. Aí eu sou ele. Aí falou assim, pois é, eu te ouço todo dia. Católicos, macumbeiros. Eu nunca pregaria para esse povo se não fosse pela instrumentalidade dessa. Aí eu falo, meu Deus, eu estou falando, eu nunca sei para quem eu estou falando. Eu preguei um dia sobre depressão na igreja lá, depressão. Aí aquela mensagem foi para o programa de rádio. Aí eu recebi uma mensagem assim, eu estava numa profunda depressão e essa palavra veio para o meu coração e Deus me aqueceu. Eu não estou curada, mas eu estou melhor. A gente nunca sabe para quem a gente está pregando, irmão. A gente nunca sabe. Eu nunca sei quem você é agora ao me ouvir. Tem gente aqui que pode estar com o coração dilacerado. Eu não sei, porque o que eu vejo é isso aqui, né? É o que você vê. Eu não sei, mas você pode estar arrebentado, dizendo, meu Deus, eu não aguento mais. Mas de repente Deus pode usar este vaso tão inútil
para ser algo útil na sua vida. Filipe está pregando por um etíope. O evangelho foi para lá por causa disso. Porque Deus falou, acompanha a carroça. E acompanhou. Eu preciso terminar, irmão, porque o texto é lindo. Eu tenho que terminar por causa do tempo. Vamos para o final, Deus honrando esse homem? Deus honrando. A gente viu Deus chamando, a gente viu Deus usando. Eu queria ver agora Deus honrando este homem. Atos 8, só para você entender o que está acontecendo na vida desse homem. Atos 8, verso 27, diz que ele entrou no carro de um oficial. Olha o privilégio. Quem teve esse privilégio em Atos? Ninguém, só Filipe teve. Olha o que a obediência faz com a gente. O verso 7 de Atos 8 diz que os espíritos imundos e de muitos processos saíam gritando em alta voz. Eu te pergunto, isso aqui não é um privilégio? Deus usar de uma maneira assim? Vou fazer 10 anos de ministério agora. Nunca aconteceu isso, dessa forma. Agora Deus está pegando um diácono e fazendo ele de experimentar algo que pouca gente experimentou na vida. Olha o que Deus está fazendo com ele. 26 diz que um anjo falou com ele. Meu Deus, eu já contei para vocês aqui, né? Estava pregando em Conceição de Ipanema, um irmão falou, pastor, eu queria te contar um negócio, não sei se eu devo te contar e tal. Eu falei, minha irmã, você tem que contar para eu saber se você devia ou não. Aí ela contou, se eu estava pregando, eu vi 2 anjos, um do lado esquerdo e do lado direito do Senhor. Eles te sustentavam, estavam de vestes brancas, resplandecentes. O senhor fica triste? Eu falei, eu estou triste de não ter visto. Você viu isso tudo? Eu não vi nada. Meu irmão, nunca vi. Agora, Filipe, um anjo chega para ele e fala. Nós estamos falando de um diácono, olha a intimidade que esse diácono tem com Deus. Um anjo fala, Filipe, vai. Ele vai. Olha o privilégio, Deus honrando esse homem. O verso 39 diz que quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Alguém já foi arrebatado? Arrebatado aqui desaparece aqui e aparece em outro lugar. Você já passou por isso? Claro que não, né? Olha o privilégio que esse diácono teve. Deus tirou ele dali, fez ele aparecer lá na outra região. Quer ver mais um privilégio? Verso 40 diz, mas Filipe veio achar assim as outras, e passando além, evangelizava toda a cidade até chegar em Cesareia. Agora eu queria dar um salto com vocês de 20 anos. 20 anos. 2021? Vamos para 2041? 20 anos. Atos 20. Atos 21. Nós estamos saltando 20 anos na Bíblia. Atos 21. Versículo 8. Atos 21, versículo 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, Paulo falando. Entrando na casa de Filipe, o evangelista. Uai, ele não era diácono? É porque Filipe não faz para ter cargo, ele não faz por causa do cargo, ele faz por causa de Deus. Este homem que era diácono agora recebeu um título, ele é evangelista. Meu Deus, gente. É gente que avança, é gente que progride, é gente que não anda para trás, não, é gente que anda para frente. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Eu não vou ler o texto, mas escute aqui. Paulo vai lá e vai ficar hospedado na casa desse homem. Esse homem agora tem 4 filhas. Passou 20 anos, né? Deu tempo dele ter essas meninas, deu tempo de casar, se não era. Este homem que era diácono agora é evangelista. E escutem aqui, as suas 4 filhas são profetisas. Sabe por quê que o texto está ensinando para mim e para você? Que o que ensina, 3 coisas que ensinam os filhos, né? Exemplo, exemplo, exemplo. As filhas de Filipe viram em Filipe um homem que a gente está falando aqui nesta manhã. Viram no pai um modelo de fé a ser imitado. Ele é aquele que a Bíblia diz que cuida bem da sua própria casa. As suas meninas, donzelas, são profetisas. Elas vivem o ministério, elas andam com Deus, elas amam a Deus. Passaram 20 anos, agora Paulo está hospedado. Lá atrás, em Atos 8, Paulo era perseguidor de crente. Perseguidor.
Talvez ir atrás desses oficiais para matá-los. Mas agora, o perseguidor agora é irmão. Paulo está se hospedando na casa do diácono para viver a mesma fé, que o evangelho faz isso. De perseguidor, agora há irmão que vive com a gente e crê naquilo que a gente crê. Ô irmãos, a história de Filipe termina aqui, depois desse salto de 20 anos. A Bíblia não vai falar mais dele, possivelmente ele deve ter morrido por ali. Mas esse diácono que Deus chamou lá em Atos 6, esse diácono Deus usou e usou poderosamente. Está vendo o que Deus pode fazer com você, irmão? Está aqui na Bíblia, não é só para historinha, para a gente ouvir e contar. Na Bíblia é para a gente viver. Se Deus fez com ele, Deus pode fazer com a gente. Deus pode fazer comigo e com você. Ah, mas eu sou tão pequeno. É esse pequeno que Deus quer. Para Deus usar e mostrar o quão grande esse Deus é.